Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela presença no meu canal. Para quem não me conhece, sou Vinícius Bueno. Bom, eu falo nesse canal aqui a respeito de tecnologia, de recolocação profissional, de empreendedorismo. Trabalhei por mais de 15 anos aí no setor financeiro, bens de consumo, varejo, área de auditoria. E atualmente eu estou em período sabático aqui, em transição de recolocação profissional. Enquanto isso, eu montei o canal, estou me dedicando aqui para falar sobre esses assuntos e também para apoiar algumas pessoas que necessitem aí de uma reavaliação do currículo, de uma dica. Então, estou fazendo e-books também, alguns materiais que já estão prontos, eu sempre deixo na descrição. E paralelo a isso, também estou fazendo consultoria para empresas, né? Então, se você deseja expandir o seu negócio, digitalizar, montar um e-commerce, falar de meios de pagamentos, enfim, de um apoio com serviços bancários, posso compartilhar minha apresentação contigo. Na apresentação tem um checklist, você preenche, me fala um pouco das suas expectativas, suas dores, suas necessidades, e a gente vai conversar a respeito disso, tá? Então, meu objetivo ali é entender de que maneira que eu consigo apoiá-los, tá? É uma forma também de eu me remunerar junto com e-books, materiais, e enquanto eu estou nesse processo de transição, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é bem breve, eu tô em deslocamento aqui para academia, e aí eu tava vendo um Uber aqui com um adesivo bem grande da 99, na verdade Uber não, 99, né? Com um adesivo bem grande, falando de serviços bancários, da conta digital e da parte de alimentação, que eles vieram com bastante força, agora tô fazendo bastante propaganda, né? E aí, aproveitando que eu estou dirigindo, né, não estou fazendo Uber, mas poderia. Então é uma oportunidade, já que eu falei esses dias em um dos meus vídeos a respeito de renda extra, né, e também oportunidades de trabalho quando você está ali à disposição do mercado. Não é a sua atividade fim, não é o seu objetivo, mas eventualmente possa se tornar algo relevante para você, uma renda representativa, tá? E aí, falando um pouco a respeito disso, vendo essa propaganda, eu lembrei de um Uber que um mês atrás eu fui para o aeroporto e tinha uma tela no banco aqui no encosto com várias propagandas, e eu perguntei para esse Uber, né? Eu falei, olha, que legal, e você que instalou, como que funciona isso? Ele falou, não, isso é um comodato, uma empresa que me ofereceu, e aí o aluguel desse espaço me ajuda a pagar o carro. Eu falei, poxa, que bacana. Então, da mesma forma que essa empresa está alocando o espaço dele, ele também está vendendo propaganda, porque as propagandas não eram dele, só tinha o contato da empresa, e ele passava vários comerciais lá, como se fosse uma telinha de TV. Achei bem interessante a ideia. E aí tem várias, né? Tem várias pessoas que otimizam o seu negócio, e dependendo das parcerias, talvez ele nem, assim, não sei necessariamente, mas talvez não pague mais do que 50% aí, juntando todas essas parcerias. Tem gente que vende produtos, enfim, já vi várias fotos aí na internet de gente que realmente faz do carro ali um armarinho, né? Entreguei a idade agora, né? Armarinho. Bom, brincadeiras à parte, basicamente é isso, né? Então, o grande objetivo aqui era falar dessas oportunidades, falar a respeito dessas interações. Eu mesmo, se eu quiser fazer um Uber, eu não sei, não me aprofundei no tema, mas se eu quiser fazer um Uber, eu posso fazer uma locação de carro e posso também estrategicamente rodar em algumas regiões, seja interessante. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu estava indo para o banco, eu trabalhava num banco na Paulista, e isso já faz uns 8 anos. Eu estava indo para uma reunião com um amigo meu, e no trajeto a gente estava falando sobre investimento, falando sobre algumas coisas, e o motorista tinha saído de um outro banco. E ele, enfim, trocamos o contato, ele falou da experiência dele, a gente tentou dar um apoio ali para ele na época. Confesso que eu não sei se ele entrou, mas você vê como que é interessante estar no lugar certo, na hora certa, e interagir com as pessoas certas. E é Maktub, né, como dizem, né? E paralelo a isso, lembrei de uma outra história de um consultor na antiga casa que eu trabalhava. Ele falou que há muitos anos atrás, no início da carreira dele, ele também ele tinha vontade de trabalhar num banco, ele ia lá de manhã tomar café,
perto da matriz desse banco para interagir com o pessoal. E ele interagia assim, colocando a cara para bater, né, de fato. Mas ele conseguiu a oportunidade desse banco, fez carreira lá e depois de um tempo ele saiu e virou consultor. Mas para vocês verem como tem muita oportunidade, network é fundamental e ser estratégico, né? Você realmente estar no lugar certo, fazer as conexões corretas, isso vai ajudar bastante no seu crescimento, né? Da forma de você se vender. Esses dias eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa e a pessoa de RH dessa empresa, estava conversando com ela, falou: olha, eu também recruto no Uber. Achei bem interessante isso, porque ela falou: olha, quando eu tenho uma vaga em aberto aqui, quando eu tenho uma vaga em aberto, eu falo com o Uber no deslocamento de uma unidade para outra e às vezes ele mesmo ou tá interessado, ou ele arruma a pessoa para mim, ou ele faz conexões ali para conseguir me ajudar a acelerar o processo. Então achei bem interessante, porque ela também usa dessa estratégia. Então talvez você aí que vai fazer Uber de boné, de chinelo eu tô falando isso porque eu já peguei alguns Ubers que infelizmente, poxa, não estava ali nem preparado para dirigir, né? Acho que é uma pena. E já vi pessoas também extremamente arrumadas. Eu falei: caramba, super elegante ali trabalhando. Isso é legal, né? A forma que a gente é visto também, independente do que a gente faz. E não desmerecendo aqui de maneira alguma, tá? Há muito tempo atrás eu mesmo fiz curso de táxi, tirei o do táxi. Era um outro momento da minha vida aqui e faz parte. Muita gente queria ser motorista executivo. Teve muita gente que seguiu essa carreira, né, de ser motorista particular. Então, para quem gosta de carro principalmente, eu adoro. Então, me sinto super bem dirigindo. Mas com o trânsito de São Paulo, né, não sei se eu teria realmente se eu aguentaria, né, porque é difícil, né, é um conflito diário, de carro, com o trânsito, com as paradas inesperadas. Eu vejo o pessoal dirigindo, eu fico espantado quanto para do nada, não identifica, não dá sinal, e paralelo a isso ainda não pode usar corredor, então acaba sobrecarregando mais ainda o trânsito, né? Bom, acho que eu falei bastante aqui, então era um vídeo breve para falar desse tema, principalmente dessas conexões, principalmente você estar preparado sempre, independente do que você esteja fazendo. Muitas vezes na vida, enfim, a gente se encontra, né, na atividade que a gente faz. Às vezes a gente está num processo transitório. Independente disso, tente dar uma olhada a 360 graus nessa oportunidade e conseguir fazer conexões e conseguir olhar de fora, porque eu mesmo precisando fazer um deslocamento, se eu tiver sem carro, eu posso alugar um carro, uma diária, ou se eu estivesse fazendo Uber, aproveitaria, já pagaria a locação desse carro aí fazendo Uber, né? Então dá pra fazer de tudo, gente. Só não fica estagnado pensando muito, porque quando a gente pensa demais, a gente não executa. A gente tem que executar e realmente fazer a roda girar. Esse país só vai melhorar com gente que realmente quer fazer a roda girar, tá? Que contribua, que pague suas obrigações, que faça isso acontecer, porque senão a gente não vai pra frente. Então era um pouco disso. Eu agradeço. Se você não me conhece ainda, me acompanhe nas redes sociais. Estou todo dia postando alguma coisa no Instagram, no LinkedIn, enfim, também no YouTube. Estou produzindo alguns e-books também, então não deixe de me apoiar ali. Os e-books são super acessíveis, falam um pouquinho de cada tipo de tema ali. Eu estou separando por tipo de tema, por oportunidade, tentando fazer conexão aqui com meus vídeos, com o material que eu estou falando. E se você tem uma empresa também, esteja precisando de algum suporte para digitalizar sua empresa, montar um e-commerce, falar um pouco de otimização de processos. Eu já trabalhei em alguns segmentos aqui que de repente possa ter conexão com o seu negócio. Eu tenho a minha apresentação, eu te mando, eu tenho um checklist dentro dela, e aí você responde essas informações que vai nortear um pouco desse trabalho.